Os protestos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também com pautas antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal podem ser vistos de diferentes ângulos. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora, porque tem impactos políticos e também impactos sociais. Do ponto de vista político, o que a gente já observa é que os protestos que tiveram ampla organização por grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente, que vinha falando muito nisso também nos últimos dias, eles foram um tiro no pé do presidente. Ele mesmo se deu esse tiro. Por quê? Porque o que a gente já percebeu nas últimas horas é que partidos de repercussão dentro do Congresso Nacional começam a cogitar a possibilidade de abertura de processo de impeachment. São vários pedidos que estão na fila, alguns partidos vão se reunir nos próximos dias, já vão debater essa questão. Então, o presidente que achou que poderia causar uma grande onda, uma grande força favorável a ele, acaba enxergando que politicamente a estratégia não deu certo. O que a gente observa é justamente o lado contrário. É que os partidos enxergaram nesse protesto, nessa manifestação, um ataque do presidente à democracia e à Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, que é algo que eles não concordam, e enxergaram aí também uma brecha política para o avanço do processo de impeachment. Agora, se isso vai realmente acontecer, né, se a gente vai ter avanço de processo de impeachment, muito depende do pensamento de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que é a pessoa responsável hoje pela definição se esse processo é aberto ou não. E Arthur Lira, a gente bem sabe, tem um alinhamento muito forte ao presidente Jair Bolsonaro e hoje a gente não enxerga essa possibilidade de um processo avançar. Faz parte da democracia, das discussões democráticas. Agora, o que a gente observa é que, politicamente, apesar de uma grande derrota que o presidente teve após os protestos, a gente não enxerga que esse processo de impeachment deve avançar. Vamos ver como os partidos se posicionam aí nas próximas horas. Agora, a gente tem que analisar aqui também a questão de apoio a esses protestos que aconteceram ontem aqui, aconteceram nesse 7 de setembro aqui no Brasil. Bom, e nesse sentido de apoio, não dá para negar. O presidente Jair Bolsonaro teve um grande apoio por parte daquelas pessoas que estiveram no evento, nos eventos, né, em várias partes do país. Aqui em Santa Catarina não é diferente. Afinal, aqui é um reduto do presidente Jair Bolsonaro. Havia muita preocupação sobre o envolvimento de policiais militares, bombeiros militares, enfim. O que a gente não viu foi justamente o que tinha de preocupação nos bastidores, de algum avanço de linha democrática e de constituição por parte de policiais. Isso não aconteceu, né? Os protestos aconteceram de forma ordeira na sua maioria. A gente teve alguns casos isolados, né, em Brasília, que chamaram a atenção, de invasão e tudo mais. Agora, as pautas, né, quando você fala em dissolução do STF, quando você fala em ditadura militar, são pautas, sem dúvida alguma, que não tem discussão, antidemocráticas. Agora, não dá para dizer que o presidente não teve apoio. Teve sim, as manifestações foram grandes e mostraram que o presidente tem apoio. Agora, esse apoio é significativo ao ponto do presidente conseguir evitar uma onda forte de um processo de impeachment, de rejeição, enfim, aí a gente já não pode afirmar, porque o presidente hoje tem uma rejeição muito grande, justamente por um motivo que é muito claro, que é a situação do país. A situação do país é realmente uma situação muito complicada em vários sentidos. Então, os protestos dão ao presidente uma força, um apoio. Agora, eles precisam ser sempre muito olhados com uma certa desconfiança quando a gente olha para o cenário como um todo. Bom, eles representam tudo, né? O presidente sai 100% mais forte? Não. O presidente sai mostrando que tem apoio. Agora, politicamente, como eu disse há pouco, sofre um prejuízo e, ao mesmo tempo, tem um cenário brasileiro que ele precisa olhar, que é um cenário da realidade do país nesse momento, e é disso que eu quero falar agora também. Bom, a realidade brasileira mostra que nós temos problemas muito graves para resolver. Crise hídrica, nós temos o preço da gasolina, que está R$ 7,00, o preço do gás de cozinha acima de R$ 100, nós temos os preços dos alimentos, a inflação, muita dificuldade pela frente quando a gente olha para a questão econômica. Por isso que o presidente, ele falha quando coloca no foco discussões que hoje não são prioritárias. Então, os protestos que aconteceram no 7 de setembro, eles são motivados, na sua maioria, por pautas antidemocráticas, apesar de vir muita gente dizer que está defendendo o país, que está defendendo a bandeira, enfim, a gente bem sabe que as intenções disso tudo, que está por trás, por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive nas faixas que a gente viu por aí, falando sobre questão de intervenção e outros assuntos, dissolução do STF, são assuntos que não são prioritários, além de atacar a Constituição.
Então o Brasil precisa focar naquilo que é realmente importante. E hoje nós não temos isso. Nós estamos vendo que o presidente foca em algo muito diferente, que é pautas que o beneficiam ou que tentam deslocá-lo daquilo que é a realidade, que é o dia a dia do brasileiro. E nesse sentido, é importante a gente deixar claro que a manifestação pode acontecer, que o protesto não é algo que seja errado, desde que as pautas sejam democráticas, desde que se discuta algo que o Brasil tem mesmo para discutir. Agora, o presidente tem toda a responsabilidade em torno desses assuntos e também tem o mérito de receber apoio dos brasileiros. Isso faz parte da democracia, como pode ser criticado, isso é totalmente do jogo democrático. Agora, o que a gente não pode ver é justamente o contrário disso. Então, o país sai desse 7 de setembro com muitas lições. Lições sociais, que nós temos assuntos importantes para discutir, lições políticas, que o presidente ainda tem pela frente muitas missões a cumprir e a resolver internamente, e sem dúvida alguma, esse ambiente que a gente vive no país é um ambiente que não beneficia ninguém, nem o presidente Jair Bolsonaro. Ele não sai mais forte desses protestos. Muito pelo contrário, a gente já observou que politicamente ele sai atingido. E é importante a gente finalizar aqui e pontuar uma coisa que é fundamental. Acima de tudo, o que precisa estar no foco é a questão social, é a vida das pessoas, é a vida do brasileiro. Nós estamos mergulhados numa crise institucional que foi sim criada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele estabeleceu essa crise, apesar dos ataques, a partir dos ataques que foram feitos ao Supremo Tribunal Federal e a outros órgãos, inclusive o Congresso Nacional. O presidente pode discordar de uma decisão da STF? Pode. O cidadão pode. Sim, a gente faz parte de uma democracia, pode opinar que não achou legal a decisão, de que discorda. Agora, quando a gente enxerga alguns ataques como ameaças que houveram, ameaças contra a vida de ministro do STF, como aconteceu nos últimos dias, não por parte do presidente, mas de apoiadores, isso extrapola limites. Então nós precisamos seguir numa linha. E essa linha é fundamental para que a gente possa retomar as atividades que são as atividades essenciais. Nós precisamos discutir economia, nós precisamos discutir a volta do turismo no país, a volta da abertura das nossas fronteiras diante da questão da pandemia e, fundamentalmente, nós temos quase 600 mil vidas que foram perdidas pela Covid. Esses assuntos são prioritários. É disso que o Brasil precisa tratar, porque não dá mais para a gente ficar parado, já que a gente tem que avançar. E avançar significa olhar para o Brasil de forma correta e com os assuntos que são e que fazem parte da rotina do brasileiro. Nossa SC faz como ninguém faz.